Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Definitivamente nós estamos às vésperas da data mais importante do calendário bíblico, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, da sentença de Deus de misericórdia ser aplicada em nossa vida de acordo com a nossa Teshuvá, um tempo de arrependimento, um tempo de renovação, de aliança com o Senhor, para que nós adentremos a este ano novo bíblico, debaixo da bênção, através do nosso arrependimento, adquirindo o perdão do Senhor. Só para você entender o poder que existe nesta data, é como se você devesse milhões a um banco, era uma dívida impagável, e de repente o dono do banco ativa a sua misericórdia, chama você para conversar e simplesmente diz que a sua dívida foi perdoada. Como você sairia daquele banco? Celebrando, cantando, assoviando, pulando na calçada de tanta alegria, sem se preocupar com o julgamento das pessoas. Assim é o Yom Kippur. Todo pecado que você carregou do ano todo na sua mente, no seu coração, ressentimentos, mágoa de pessoas, tudo isso vai ser tirado. Este jugo está sendo tirado da sua vida através do seu arrependimento, através de Teshuvá, do seu retorno ao Senhor. Lá em Levítico capítulo 16, no versículo de número 29, diz assim: "E isto vos será por estatuto perpétuo." Muitas pessoas têm dúvidas dizendo: mas e a morte de Jesus? E a morte de Yeshua? O Senhor Jesus não aboliu todo esse sistema? Não, Jesus, ele veio para ser o substituto de todo o sistema sacrificial de Moisés, porém existe um portal profético nesta data, porque é um estatuto perpétuo, ou seja, é um portal que se abre e fecha todo o Rosh Hashanah até o dia 10 de Tishri, que é o Yom Kippur, que nós estamos nas vésperas deste dia, na quarta-feira, dia 1 de outubro, no pôr do sol. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, que é o mês de Tishri, ao 10 do mês, que é o Yom Kippur, no nosso calendário, que será no dia 1 de outubro, afligireis a vossa alma, ou seja, fazer uma introspecção, uma autoanálise e confessar ao Senhor todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, olhares, palavras e sentimentos, liberar pessoas, liberar perdão, se possível ligar para a pessoa se reconciliar, para que o perdão seja um dispositivo para o perdão do Senhor ser liberado sobre a sua vida. Nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando Yeshua morreu na cruz, o sangue de Jesus foi o suficiente sobre as nossas vidas, e hoje nós não precisamos apresentar bode, cabrito, ovelha a algum sacerdote. Porém, o sacrifício já foi feito, mas o portal não foi fechado. O portal ainda está aberto. Por quê? Porque todas as vezes que o sumo sacerdote, no dia 10 de Tishri, no Yom Kippur, adentrava no Santíssimo Lugar, no tabernáculo, toda a nação de Israel ficava ao redor apreensiva, ficava um clima tenso, se Deus iria ou não perdoar a nação de todo o ano de pecado para desencadear um ano de bênção. E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com um prato na mão, cheio de sangue para não coagular, o sangue chegava frio até o Santíssimo, ele espargia o sangue sobre a Arca da Aliança e Deus dava a resposta da misericórdia. Enquanto o sacerdote fazia esse ofício, o povo do lado de fora orava, batia no peito, rasgava suas vestes, jogava cinza sobre a sua cabeça, em jejum, em oração, renovando a sua aliança com o Eterno, confessando os seus pecados. E quando Deus recebia o perdão, o sumo sacerdote voltava, colocava as mãos sobre o bode da expiação, do bode expiatório, e abandonava este bode no deserto, em sinal de que Deus estava perdoando o povo de Israel, levando a maldição para longe, renovando a aliança com o seu povo para mais um ano de bênção sobre as nossas vidas. E o próprio apóstolo Paulo diz aos 2 Coríntios, Romanos capítulo de número 12, o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos o sacrifício vivo, que nós devemos apresentar ao Senhor o sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Antes, o sangue ficava dentro de um prato para não coagular e chegava frio até o Santíssimo. Hoje, nós nos apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo. Hoje nós somos o sacrifício. Através da nossa confissão, o sangue não coagula, o sangue não esfria, o sangue está quente nas nossas veias, e nós devemos agora nos apresentar diante do altar nesse tempo de expiação, porque é um pacto, é um estatuto
perpétuo do Senhor para com o seu povo, e como nós estamos debaixo desta unção, debaixo dessa liberação, nós precisamos nesse dia afligir a nossa alma, confessar todos os nossos pecados. Todo dia é dia de techuvá, todo dia é dia de pedir perdão, mas este é um portal específico. Como eu disse nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, nós estamos nesses 10 dias de audiência, e este último dia de audiência é até amanhã no pôr do sol, aonde o juiz baterá o martelo sentenciando o nosso destino, e o seu destino pode ser um destino de bênção, pode ser um destino de misericórdia, se você ativar através do dispositivo da techuvá, do arrependimento, do teu perdão, o perdão do Senhor sobre a sua vida e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Um grande sábio disse: não julgue um homem que pecou à noite, mas fez techuvá pela manhã. O seu retorno ao Senhor, o seu arrependimento, apaga os seus pecados, apaga as suas transgressões e abre um caminho para você ter progresso. Você entende o poder disso, do perdão? Porque todas as vezes que Yeshua iria operar um milagre, antes de operar o milagre, ele dizia: perdoados são os seus pecados, porque o perdão é um dispositivo para o perdão de Deus e para o progresso da sua vida. Então, como nós estamos nesse dia do perdão, do Yom Kippur, como nós somos os réus neste banco, diante do juiz, Yeshua é o nosso advogado. O próprio João diz em 1 João capítulo 2, se não me falha a memória: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado junto a este juiz, junto ao Pai, para nos dar o perdão. Então, através do seu perdão, do seu arrependimento, você irá adentrar este portal cheio de expectativa de viver um ano de perdão das dívidas. Como eu disse no início, na ilustração da dívida do banco, toda dívida que era impagável, o Senhor vai tirar da sua conta, o Senhor vai tirar dos teus ombros, trazendo o alívio. Por isso que muitas pessoas entram neste período com peso, com depressão, com ansiedade, porque não entendem esse portal, entram no portal do perdão cheio de peso, cheio de fardo, e é por isso que não entendem o que acontece. Vivem pedindo ajuda, trocando de igrejas, vivem desesperadas, barganhando com o Senhor, sendo que a pessoa simplesmente deixou para trás essa oportunidade. Mas nesta semana, amanhã, no pôr do sol, nós teremos essa oportunidade de nos despir, de tirar a nossa fantasia, porque esse tempo de jejum é um tempo que nós abrimos mãos de toda a estética, de comida, de bebida, tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo físico, perfume, creme, tudo isso, porque nós vamos tirar a nossa fantasia e nos apresentar ao Senhor da maneira que nós somos, pó, limitados. Nós fedemos sem essa estética, sem esses cosméticos, e é por isso que o dia do Yom Kippur é o dia de aflição da alma, de nós nos arrependermos e tirar toda a fantasia de cosméticos, toda a fantasia que aparentemente traz uma certa beleza, para nos apresentar ao Senhor da maneira que nós somos, com as nossas mazelas, com as nossas limitações. E isso nós temos como referência quando Jacó se apresentou diante da tenda do seu pai Isaac para adquirir a bênção da primogenitura em Gênesis capítulo de número 27, e ele se fantasia de Esaú, ele coloca a roupa de gala de Esaú, ele coloca os pelos de cabrito sobre o seu corpo e coloca o perfume de Esaú. É por isso que Isaac, ele tem uma certa dificuldade de identificar. Por quê? Porque o filho estava completamente fantasiado, e através deste feito, desta fantasia, ele teve que ficar 20 anos longe de casa, pagando essa consequência. Então é um tempo de adentrarmos a tenda do Pai, não para sermos condenados ao juízo, mas nós precisamos tirar a fantasia da vaidade, a fantasia do ego, a fantasia do eu, e nos apresentar ao Senhor sem fantasia alguma, da maneira que somos, e na expectativa de sair da tenda do Pai abençoados, e a maldição, aquilo que é contra nós, vai ser simplesmente expulso do nosso arraial no deserto incerto, porque a nossa casa será uma casa de bênção. Então adentre a esse portal no pôr do sol de quarta-feira, jejue, mesmo que você tenha dificuldades ali em alguma situação, mas apresente algo ao Senhor, faça o máximo que você puder, sem distração, sem televisão, sem celular, sem diversão aparentemente. Mesmo que você trabalhe, vai lá cumprir o seu ofício, procure ficar calado, procure não ficar contando muitas piadas, saia de toda distração. Mesmo você tendo que trabalhar, o Senhor conhece a sua necessidade. O importante é você sacrificar o seu culto racional como sacrifício vivo. Mesmo que você não consiga ficar as 25 horas sem beber água, mesmo que você não consiga ficar as 25 horas sem comer sequer alguma coisa, mas tire alguma coisa de importante, faça um esforço, porque vale a pena. Você vai adentrar a esse portal sem maquiagem, sem nada que traga uma fantasia, se apresentar perante o Senhor, bater
batendo no peito, não com aquele capricho todo que nós temos quando nós vamos aos cultos, aos sábados, aos domingos, onde vestimos a nossa melhor roupa, não. Yom Kippur é dia de se trancar, é dia de se despir e de se apresentar perante o Senhor da maneira que nós somos, na expectativa que o quadro vai virar, o Senhor vai renovar a aliança com você e vai te abençoar. Então, receba esta palavra, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, techuvá, retorne ao Senhor, renove a sua aliança, se reconcilie com pessoas, libere perdão para pessoas, porque é muito sério, é um estatuto perpétuo e o Senhor quer destravar a bênção sobre a sua vida. Amém? Que a Shalom de Deus repouse sobre você e sobre a sua casa, em nome de Yeshua. Shalom!